fechar aqui e abrir o próximo. Esse, na realidade, é nosso último assunto. Eu estou passando ele na frente, porque ele é menorzinho, tá certo? Que é a questão de segurança. Ele é bem rapidinho, tá? Tá aqui, ó. Para segurança, tá? O Elmasri diz o seguinte, ó, conjunto de atividades, né, sobre, no caso, sobre o assunto segurança, tá? Ele diz que é um conjunto de atividades e medidas para garantir ao banco de dados com confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, tá? Só que esse carinha aqui em particular é um ponto de discórdia entre o Masri e o Date. Não é a primeira vez que os dois discordam, não, tá? Tem mais de um tópico para que eles discordam, mas esse daqui, nesse assunto em particular, esse é um tipo de discórdia que os dois discordam, tá? Que ele diz o seguinte, segundo o Date, ó. Segurança se refere à proteção de dados contra acesso na autorização, enquanto integridade se refere à concorrência desses dados, né? A correção desses dados, né? Então, o Date está levando ao pé da letra que integridade tem a ver com os dados corretos, tá? Mas já na visão do Elmas, ele tem a ver com a segurança, porque também faz parte da segurança entregar ao usuário informação correta, tá? Aí eu não vou entrar nessa seara aí não, tá? Que os caras aí são foda mesmo, né? Então, só estou colocando para vocês a visão dos dois. Fora isso, eles concordam no restante do que eu vou falar aqui, tá? Mas nesse ponto aqui de integridade, cada um tem uma visão diferenciada, tá? O Date disse que independente de estar segurança ou não, tem a ver com correção dos dados, né? Já o Elmasri acredita que entregar os dados corretos à pessoa correta tem que sim a ver com integridade, tá? Aí vou deixar aí para vocês escolher qual dos dois estão certo, tá certo ou errado. Tranquilo? Então tá aí, ó, mecanismo de controle de segurança mais comum no banco. Você vai ter o discricionário. Esse é o que a gente vê normalmente nos bancos de dados, tá? Inclusive vocês, por exemplo, eu dei para vocês acesso discricionário, né? Vocês tinham acesso a fazer tudo na tabela de você, no esquema de vocês lá no banco, tá? Mas podia fazer coisas restritas em outros esquemas, tá? Então isso aí foi um tipo de acesso discricionário. No acesso discricionário permitir, por exemplo, que vocês fizessem consultas, então criasse, alterasse, excluísse tabelas do seu esquema. Então, o acesso discricionário que eu dei para cada um de vocês foi sobre o seu esquema, né? Mas você não tinha acesso, por exemplo, de leitura de algum outro esquema, tá? Você conseguia até ver a estrutura de alguns esquemas de colegas, mas não conseguia. Também nem sei se eu coloquei algum impedimento para você ler o esquema do colega, né? No caso, a DDL da criação das tabelas, né? Então, esse acesso é o mais comum, tá? E mais barato. Aí tem o acesso obrigatório. Esse aqui é o que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né? Nem um pouco mais, a gente vai entender ele, que ele é um pouco diferente. Isso aqui vai ser mais fácil de entender. Tá aí, ó. É o mais comum, baseado na concessão e revogação de privilégio, tá? Então, eu dei para vocês o privilégio de seleção, modificação, tá? Só não de proporcionar o privilégio para fazer referência a relações, né? Dependendo da relação. Você podia fazer... Era restrito, na realidade, esse privilégio aqui, né? Esse privilégio vocês podiam fazer referência dentro do seu esquema, mas você não podia fazer entre o seu esquema e o esquema de um colega seu, tá? Então, isso aí era parcialmente possível fazer esses daqui você conseguia fazer totalmente no seu esquema. Então, tá lá, proporciona o privilégio de recuperação de tuplas, no caso, uma consulta via select ou via visão, tá? Você consegue fazer isso aqui, ó. Já o Modify dizia o quê? Proporciona o privilégio para alterar o estado das tuplas, né? Você poderia chegar lá e alterar o estado da tupla lá, né? Os dados dela lá. Entre outros, tá, gente? Basicamente, que são mais comuns, né? O Select, Modify e o Referências.
É tão importante quando conceder privilégio é poder revogar os mesmos. Por exemplo, eu poderia dar a vocês um privilégio temporário para vocês entrar numa tabela de um esquema meu para botar, por exemplo, o seu nome e sua matrícula. Poderia ter feito isso, né? E é uma boa ideia. Eu vou até mudar o esquema lá para os caras botar o nome lá. É uma boa ideia isso aí. Vocês entram lá naquela tabela lá e botar, por exemplo, seu nome e matrícula, tá? Quando você fizer isso aí, o que acontece, né? Na realidade, eu estou dando a você o privilégio. Depois que vocês fazem isso aí, eu posso revogar esse privilégio, tá? Então, é muito comum você ver isso aí também em bancos, tá? Ó, em alguns casos, é desejável conceder um privilégio ao usuário temporariamente. Exemplo, ó, quando o usuário 1 proporciona um privilégio ao usuário U2, o usuário 1 pode ou não conceder junto do privilégio de propagação. Sim, aqui é outro detalhe, tá? Ó, ele quando proporciona o privilégio desse carinha aqui, eu posso dizer, não, o U2, tá? Pode passar para um usuário U3 todos os privilégios que ele tem, tá? Então, eu posso dar a ele o privilégio de passar os privilégios, tá? Então, basicamente, é isso aí que ele está dizendo, tá? Ó, se o usuário 2 receber o privilégio de propagação, ele pode passar o privilégio recebido a outro usuário. Então, vamos supor que esse camaradinho aqui consegue fazer o CRUD em todas as tabelas, né? Ou seja, inserir, alterar, excluir, consultar. E aí eu concedi a ele o privilégio de poder fazer, de poder passar esse privilégio à frente. Então, ele pode passar para cá esse carinha. Inicialmente, eu cadastrei ele apenas como consulta, mas como ele passou o privilégio, ele passa a ter acesso a todo o CRUD do cara lá. Tranquilo? Beleza. Esse aí é o controle de acesso discricionário, que foi o que vocês viram, né, desde o terceiro semestre, que a gente trabalha em cima desse controle discricionário no banco que a gente tem lá na máquina virtual da FAP, certo? Controle de acesso obrigatório. Esse é mais complicado, tá? Mais complicado assim, a ideia não é tão complicada, mas a implementação dele é bem mais difícil. E a manutenção também, ó. A maioria dos estabelecimentos comerciais oferece mecanismos somente para controle de acesso discricionário. É aplicado quando os dados possuem uma estrutura de classificação estática e rígida. É necessário uma segurança multinível, comum em aplicações governamentais, militares e de inteligência. Então, esse carinha aqui, ele é um cara que não pode ser aplicado em banco de dados que está constantemente mudando, tá? Então, que usa muito um estudo desse tipo aqui, por exemplo, né, é o Pentágono. Por quê? Porque o Pentágono, na realidade, boa parte dos projetos dele, não sei se vocês sabem, mas ele ainda usa eu chamo de cascatão, né? O modelo cascata antigo, né? Os caras, quando vão implementar, já tem todo o processo já definido, porque os caras seguem muito ao pé da letra o processo deles, né? Dificilmente eles mudam o processo no meio do caminho. Então, os bancos que eles usam lá são bancos de acesso obrigatório. Pode falar, Félix. Eu acho que é no livro de Scrum, inclusive, que ele cita um projeto do Pentágono. Né? É porque os caras... Ele fala claramente do FBI, mas se não me engano também tem um caso do Pentágono. Se eu não me engano, inclusive, essas metodologias mais antigas, de cascata, veio lá do governo mesmo, né? Da parte governamental americana, tá? Só que o pessoal tentou aplicar em projetos do dia a dia, né? E viu que, na realidade, ele não tinha um bom resultado, né? E, na realidade, se você for analisar, todos os projetos acaba sendo um cascatão dividido em várias cascatinhas, né? Em vez de ser uma queda grande de uma cascata grande, né? Eu costumo dizer, por exemplo, você trabalha com o Scrum lá, você está lá trabalhando com a cascatinha, você tem vários módulos lá, só que em vez de você pegar tudinho para essa fase aqui, depois tudinho para essa fase aqui, depois tudinho para essa fase aqui, você faz o quê? Você pega um e sai caminhando, aí depois pega outro, faz todo o caminho de novo, né? Só que aqui é a entrega do cara já. Então, no final das contas, tudo acaba sendo cascata, só que por isso que eu chamo cascatão, né? O cascatão é o cara que, na realidade, ele pega todos esses módulos aqui, executa todo ele para ir para a próxima etapa, para ir para a próxima fase, né? E todos os outros, na realidade, ele quebra isso em pedaços menores, né? Mas vamos, tranquilo, né? Mas vamos lá, então. Então, esse daqui, se você está trabalhando em um processo que não muda tanto, né? Em um projeto que não muda tanto,
e ele precisa ter um controle maior, seria o tipo de controle de acesso mais importante, tá? Ó, o modelo de segurança mais utilizado, tá? O modelo multinível Bell LaPadula, tá? Ele é um modelo que aparentemente ele parece ser meio confuso, mas vamos lá. Ó. É o mais utilizado, classifica o usuário e objetos do banco de dados com nível de segurança. Aqui é um exemplo, tá, gente? Por exemplo, altamente secreto, secreto, confidencial e não confidencial, tá? Então, maior nível, menor nível. Aí a gente vai ter objetos lá em níveis diferentes, tá? Eu vou falar em níveis agora, tá? Maior nível e menor nível, tá? Não vou dizer nome não, porque aí depende, aqui só exemplo, dependendo do banco pode ter outros níveis lá e outros nomes, tá? E esse modelo aqui de segurança, ele só tem duas regras bem simples, tá? E a primeira regra é bem clara, ó. Usuário 1, tá? Então tem um usuário O1 aqui, tá? Só pode ver o objeto O1, tá aqui o objeto O1, tá? Se o usuário O1 tiver num nível de segurança igual ou superior. Então, vamos supor que esse carinha aqui, né? Vou colocar em níveis diferentes, tá? Esse carinha aqui está no mesmo nível, pode. E pode ver também o que está abaixo dele, tá? Normal, né? Isso, se eu tenho um nível de gerência, eu posso ver o que o gerente vê e posso ver também o que, sei lá, o caixa lá do meu ponto de venda vê, né? Então, sei lá, eu estou aqui, o O2 aqui, o objeto O2 tem um nível menor do que o do usuário 1, ele pode ver. Agora, ele não pode ver o que está aqui no U3, tá? Ele não pode ver. Por quê? Porque esse aqui tem um nível de visibilidade, de segurança maior do que o nível de segurança que ele tem. Então ele só consegue ver daqui para baixo. Ficou claro essa regra 1, né, gente? Bote aí S para sim, N para não, por favor. Beleza. Esse nível 2, aparentemente, ele parece ser meio esquisito, mas a gente vai ver que não é tão esquisito assim, ó. Usuário 2, tá? Eu vou fazer um usuário 2 aqui, ó. Só pode escrever o objeto O2, eu vou botar o objeto O2 aqui, ó. Se o usuário O2 estiver num nível de segurança igual ou inferior. Olha a diferença. Aqui só consegue ver o que está igual ou inferior. Aqui só consegue salvar o que está igual ou superior. Ele não vai conseguir gravar essa informação aqui, ó. Não é permitido a ele gravar essa informação aqui. Tá? Vamos entender por quê, né? Ó, no caso, a regra 1 ficou claro que é o normal que a gente vê, né? Você só lê o documento que você tem autorização para ver. Se tiver uma autorização mais forte, se não tiver, você não lê, né? Ó, é importante para evitar que uma informação de um nível maior possa ser passada para um nível menor. Olha só, se eu conseguisse gravar aqui, tá? Supondo que eu conseguisse gravar aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia ler um carinha que está aqui, gente, ó, do meu nível, e gravar ele no nível menor. Aí eu quebraria a segurança do meu banco. Vou repetir, ó. Usuário 2, aí tem um objeto 3, objeto 2 e objeto 1, tá? Se eu quiser ler, tá? Eu posso ler aqui e aqui, tá? E se eu quiser gravar alguma coisa no usuário 2, eu só posso gravar aqui e aqui, tá? Por que eu não posso gravar aqui? Porque de repente eu posso ler esse carinha aqui, ó, e gravar ele para baixo. E aí eu estou matando, no caso, a minha segurança, quebrando, tá? Eu só posso ler aqui, gravar aqui, então, se eu ler um carinha aqui, ó, eu só consigo gravar aqui ou para cima, tá? Agora, não consigo ler esse daqui, consequentemente, se não consigo ler aqui, eu não consigo gravar aqui. Ficou clara essa ideia aí, gente? É uma questão de segurança, tá? Ó. Aqui é leitura e aqui é gravação, tá? Se eu conseguir ler aqui e gravar para baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma informação, por exemplo, que é confidencial e botando pública. Aí fodeu, né? O Wikileaks da vida aí, né? Aí então, a ideia dele é essa daí, é você poder ler
no seu nível para baixo, mas você poder gravar do seu nível para cima. Aí jamais você vai pegar uma coisa que você leu aqui, que você possa ler, jogar para baixo, tá? Então, é uma questão de segurança mesmo, como foi colocado aí, ó. É para evitar que informações de um nível maior possam ser passadas para um nível menor. Exemplo, sendo o usuário 1 com classificação de segurança altamente secreto, o usuário 1 pode copiar um objeto O2 com classificação secreta para um objeto O1, né? Ou seja, eu faço uma cópia desse cara para um outro objeto com classificação de segurança não confidencial. Então, estou trazendo de secreto para não confidencial. Aí estou fudendo aí todo mundo, né? Tornando o objeto O2 acessível para todos os usuários do sistema. Tá? Então, quebrei o meu processo aí, consequentemente, né? Vai cair aonde? Na Wikileaks lá, né? Então, os caras distribuem a informação aí. Beleza, ficou entendido aí, gente? De boa? Tá todo calado, égua, macho. E aqui pra gente fechar, tá? Ele tem muito o que ele chama de chave aparente, tá? Ó, a chave aparente de uma relação multinível é um conjunto de atributos que teria formado a chave primária em uma relação comum, tá? Um usuário com nível diferente de segurança tem a falsa impressão de que o banco de dados contém dados diferentes. Exemplo, o usuário 2 só consegue ver as tuplas de uma relação que a chave aparente, tá? Chave aparente, ó, tenha nível, marca aqui, tenha nível de segurança igual ou inferior ao do usuário 2. Então, todo o registro que você tiver lá no seu banco, você vai ter a chave aparente, que é o quê? Que é o nível de segurança, tá? Nível 1, por exemplo, nível 2 e por aí vai, tá? E aí, de repente, o cara consegue ver só esses carinhas aqui e acha que o banco só é isso aqui, mas na realidade não é, ele é mais do que isso. Certo? Ficou claro aí? Tá todo mundo já dormindo? Só não o Félix tem menino chorando, né? O Jefferson também deve ter, né? Eu sou chato mesmo, a minha esposa sabe. Por isso que eu fico aqui pegando no pé. Tranquilo. Gente, esse aqui seria a questão de segurança, tá? Que eu tinha para passar para vocês. Tá? Na verdade, é um conteúdo bem simples mesmo, e esse conteúdo em particular é um conteúdo que, no máximo, meia hora a gente finaliza ele. No caso aqui, a gente finalizou em 20 minutos, tá certo? O outro conteúdo